de fé. 2 tipos de fé. Até porque a palavra fé não tem plural, né, Cleber? Não dá nem para falar plural da palavra fé. Mas, 2 tipos de fé. O Clebinho vai falar, se colocou aqui nas mãos de Deus para falar nesta manhã. Com ele está a palavra. Um feliz sábado a todos. É uma honra muito grande estar aqui. E enquanto os irmãos abrem suas Bíblias aí, em 2º livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. 2º livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu quero fazer menção aqui do irmão Jeremias, né? O irmão Jeremias é um marco dessa igreja, né? Um ícone, e eu quero honrá-lo. É uma presença ilustre aqui do meu lado, e eu fico muito feliz, Jeremias, sua presença aqui comigo. Me sinto muito honrado. Irmãos, eu também quero mencionar o irmão Marcos ali, né? Ele é muito querido. Talvez ele não lembra muito, mas quando falaram o nome dele perguntando a lição ali, eu olhei para ele e não me recordei. Mas a voz era muito característica, e eu fiquei, meu Deus, eu conheço essa voz. Falei com o Messias, Messias, quem é esse aí? Aí o Messias não lembrou, de repente veio na memória, é o Marcos. Muito prazer te rever, meu irmão, depois eu te dar um abraço. Prazer muito grande. Irmãos, depois que os irmãos então já encontraram, nós vamos meditar em 2º livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. E vamos fazer a leitura então. Vamos fazer a leitura. Diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Amém? Irmãos, vocês abastecem seus carros com álcool ou gasolina? Isso se tornou um problema a partir do ano de 1993, porque até então era só carro a álcool ou a gasolina. Mas com o lançamento do primeiro veículo flex, sabe essa palavrinha flex? Se tornou comum nos veículos hoje. Aliás, no Brasil, 100% dos veículos são produzidos com motores flex. E na frota brasileira, apenas 1% é só gasolina. Mas esse 1% também é importado, não é fabricado aqui no Brasil. É claro, não estou incluindo aqui os carros a diesel, né? Esses aí é diferente. E hoje é muito comum. E as pessoas tinham dúvida se colocava metade álcool e metade gasolina. O Paulo é taxista, né, há muitos anos, talvez viveu isso assim diariamente, né, Paulo? A transição de um veículo que era um combustível só para 2. Aí não sabe se põe um, se põe o outro, qual que é mais econômico. Um preserva o motor, o outro deixa resíduo, e virava uma confusão, não era assim? Hoje ninguém pensa nisso, chega no posto e põe o combustível mais barato, ou o que mais gosta. Eu estou comentando isso, porque a nossa fé, ela também precisa ser uma fé flex. Olha que coisa, uma palavra chique, né? Uma fé flexível, uma fé que ora se manifesta de uma forma, e ora se manifesta de outra forma. No entanto, é a mesma fé, vinda da mesma fonte. Assim como é um combustível que mantém o carro rodando, a fé é o que vai nos mobilizar.
E nós precisamos ter esses dois tipos de fé, que hoje nós vamos falar aqui nesta manhã. Mas antes de entrar propriamente dito nos dois tipos de fé, nós vamos discutir um pouco sobre o caso de Naamã, tá bom? Então deixa sua Bíblia aberta no livro de Reis. Irmãos, Naamã, o texto diz que Naamã, nós não lemos aqui, mas diz que Naamã era um grande general, um líder de exército, um homem importantíssimo para o rei. E ele vestia as roupas de general, tinha rompante de general, tinha a voz de general, mas, no entanto, a sua pele era de um leproso. Para os irmãos terem uma ideia, a lepra, ela apodrecia as 3 camadas da pele, desde a mais interna até a mais externa. E dava um mau cheiro muito grande. E ele, como general, usava de todo o artifício para esconder que era leproso. De repente ele usava luvas, não é? Ele usava perfumes, usava estratégias para ocultar o seu grande problema. E ele ficou sabendo que tinha um profeta entre o povo de Deus que falava com Deus e que de repente ele podia curar esse general, curá-lo da sua lepra. E então ele se dirigiu para lá. O texto disse que ele parou à porta da casa de Eliseu. Imagine agora, você, uma comitiva de soldados inimigos, juntamente com seu general, parado na sua porta. Foi isso que aconteceu. Eram inimigos deles, do povo de Deus. E eles vieram e pararam na porta da casa de Eliseu. Eliseu, como profeta responsável, deveria sair para atendê-lo, porque era uma grande autoridade do povo inimigo. Mas a Bíblia diz assim, Eliseu lhe mandou o quê? Confere aí na sua Bíblia, o que ele lhe mandou? Um mensageiro. Eliseu atendeu o general? Não atendeu. Ele enviou um mensageiro. Irmãos, e o mensageiro deu o recado, diz assim, olha, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficarás purificado. E o versículo 11 diz assim, porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo. Então agora Naamã começa muito decepcionado, frustrado, por não ter sequer sido recebido pelo profeta. Ele ficou irado. Irmãos, a Bíblia diz que é permitido irar, é ou não? Irai-vos e não? Então é possível irar, mas não pecar, é ou não é? E ele ficou irado, e ele começou a dizer, consigo mesmo. Irmãos, quando estamos irados, nós reagimos de uma forma estranha, de uma forma que não reagiríamos se estivéssemos bem, se estivéssemos tranquilos. A ira é um detonador da nossa personalidade. De repente tem coisas ocultas dentro da gente, tem feras. E quando estamos irados, essas feras saem para fora. Hoje, né, o Tiago Cabral está comemorando o aniversário de casamento. E tem muitos casais aqui, o Saulo mais de 30 anos, eu já tenho mais de 12. Mais porque já tem alguns meses, né? Então, nós, o Daci, né, mais de 50 anos, então nós temos essa experiência, que quando ficamos irados, saem feras de dentro da gente. Porque enquanto estamos curtindo, desfrutando da paz, então é amor, usamos nomes assim, né, carinhosos, e chamamos de animais pequenininhos, minha gatinha, não é assim? É desse jeito. Mas quando estamos irados, os animais crescem, como diz um homem famoso aí. Os bichos crescem, seu cavalo, não é assim? É assim. E aí o bicho com a sua vaca, não é assim? Os bichos acabam crescendo.
E o Naamã ficou irado. E ele começou a pensar consigo mesmo. Irmãos, está aí o problema, porque ele não falou com Eliseu. Ele falou com quem? Consigo mesmo. Irmãos, a gente pensa que a mente é um território sem lei, que a gente pode pensar o que quiser. A gente pode pensar na mulher alheia. A gente pode pensar e cobiçar a coisa do outro. A gente pode... Está na mente, ninguém está sabendo de nada. É um território, uma terra de ninguém. Mas não é verdade. Tenha muito cuidado com o que você vai dizer quando está irado. Mas tenha muito mais cuidado ainda quando você diz consigo mesmo. Porque você começa a desenvolver uma cadeia de pensamentos. E é ali que surgem muitos problemas reais, assassinatos. Surge num pensamento. A pessoa bateu no carro, e aí começa, puxa vida, bateu no meu carro, comprei esse carro esses dias, nossa, não tem condições, e esse cara é muito irresponsável, ele fugiu, mas eu peguei o endereço dele, vou lá na casa dele, e começa a desenvolver uma cadeia de pensamentos, e diante de umas circunstâncias, a pessoa toma uma atitude equivocada, que não tomaria se estivesse em paz. Então, primeira coisa, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do que pensamos. E olha só o que ele pensou. O texto diz assim, olha, versículo 11, certamente ele sairá, olha o pensamento de Naamã, certamente o profeta sairá e pôr-se-á em pé diante de mim. Ele pensava assim, o profeta virá e vai parar na minha frente, vai me cumprimentar. E aí diz assim, ó, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar da lepra, vai passar a mão no meu corpo e restaurará o leproso. Olha o pensamento dele. Vamos pensar no que ele pensou aqui. Veja, alguém em sã consciência iria tocar um leproso? A lepra era contagiosa. A Bíblia só relata que Jesus tocou um leproso. Mas Jesus ficou leproso? Não, pelo contrário. Jesus purificou o leproso ao tocar num leproso. Mas não seria isso com Eliseu. Eliseu jamais tocaria o leproso. Nem ninguém aqui, nem ninguém daquela época. Porque sabia que a lepra era contagioso. Os leprosos deveriam viver numa área separada da sociedade, para que eles não tocassem nada. E eles viveriam com outros leprosos, entende? Por isso que numa ocasião Jesus curou 10 leprosos que estavam juntos, porque os leprosos viviam juntos. Mas na mente de Naamã, Eliseu ia tocar a pele dele. Irmãos, um grande problema de nossas vidas surge quando criamos expectativas erradas. As expectativas nos enganam e nos conduz ao erro. Problemas de casais, problemas na empresa, problemas em família, problemas em vários aspectos estão nas expectativas criadas. Um dia eu cheguei em casa e minha esposa tinha comprado para mim um blazer. Era um blazer diferente, de um tecido diferente, tipo couro, com os bolsos, não era tipo esse não, uns bolsos costurados do lado de fora, assim, um aqui no peito e tal. E aí eu vesti aquele negócio e fiquei, rapaz, olha, é diferente, né, amor? E aí ela tá assim, diferente? Eu achei que você ia gostar. Eu falei, não, mas eu gostei. Mas ele é bem diferente, né? Falei assim com ela umas 3 vezes. Aí, para ela, eu não gostei. Ela esperava que eu falasse assim, puxa vida, é lindo, nossa, muito obrigado, é maravilhoso. E eu não fiz nada disso. Eu vesti e falei, olha, olhei no espelho e falei, é diferente, né? Esse aqui é bem diferente. Mas eu gostei. Mas ela não acreditou. Porque a expectativa dela era que eu ia ficar muito feliz e agradecido, ia abraçá-la, sei lá. E eu não fiz nada daquilo. Muitos problemas não vão mudar em nossas vidas enquanto não corrigirmos nossas expectativas erradas. As expectativas geram um sentimento
chamado decepção. Toda decepção vem de uma expectativa não alcançada, uma expectativa não suprida. E mesmo se essa expectativa for algo ilusório, entende? Muitas pessoas passam mal, chegam até a infartar quando estão com uma expectativa de que seu time vai ganhar. Aqui não acontece isso, né? Só lá para o lado de Santa Teresa. Aqui ninguém torce para time. Mas quando as pessoas estão torcendo numa expectativa de que o time ganha, e aí não acontece o gol e tal, muitas pessoas infartam. Mas são expectativas ilusórias. E mesmo na Bíblia, mesmo dentro da igreja, você pode estar vivendo uma expectativa falsa, uma expectativa errada, e nunca vai ser alcançada. De repente você veio para a igreja com uma expectativa, e a igreja não supriu a sua expectativa, porque a missão da igreja não é atender a sua expectativa, mas a expectativa de Cristo, que Cristo deixou para nós. E aí, como a sua expectativa não é alcançada, você desiste, desanima, muda de igreja, vai para outro lugar. Ah, vou para aquela lá, porque aquela lá é igualzinho eu espero que ela seja. Entende? Expectativas estão acabando com casamentos, com famílias, com igrejas. Expectativas erradas. Assim como essa de Naamã. Ele esperava que o homem saísse, cumprimentasse, tocasse nele, invocasse o seu Deus. E aí, nós não nos conformamos. E olha o versículo 12, como diz: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação, irado. Irmãos, tem pessoas que estão abandonando o milagre, porque não tiveram suas expectativas alcançadas. Estão abandonando a bênção, estão abandonando a segurança, porque as suas expectativas não foram alcançadas. Agora olha o que acontece no versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grandiosa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Irmãos, aqui tem um grande segredo de sucesso na vida. Eu já comentei disso aqui uma vez, falando sobre a amizade. Irmãos, os seus amigos nunca vão te deixar neutro. Eles sempre vão te impulsionar para cima, ou te puxar para baixo. Não fica num ponto neutro. E outro detalhe importante é que os amigos você mesmo que escolhe. Os amigos não vêm para você de paraquedas. Você escolhe. Você gosta da forma como ele fala, da forma como ele veste, das músicas que ele ouve, do assunto que ele fala. Então você se adapta a tudo isso e cria um laço de amizade. Mas é totalmente escolha sua. Assim como foi escolha de Naamã, as pessoas que iriam acompanhá-lo. Então ele levou fulano, beltrano, ciclano e montou a sua comitiva de pessoas que lhe apoiavam, lhe ajudavam, até lhe chamavam de pai. Eram íntimos e lhe impulsionaram para frente. Naamã já tinha desistido de ser curado. Ele estava indo embora. Ele ficou tão irado que ele falou: não quero saber. Ele nem sequer veio me cumprimentar. Mandou um empregado: não quero mais, estou indo embora. Lá tem rios muito melhores, vou embora. E os homens cercaram ele e falaram: não, se fosse para você entrar numa cidade e destruir tudo, você não entrava? Se fosse para você enfrentar um leão, você não enfrentava? Enfrentava. Pois é, ele só pediu para você tomar um banho ali. Vão lá que eu vou te levar. Está vendo o poder da amizade? Você vai fazer uma coisa que está desanimado, mas é uma coisa certa, aquele amigo vai te impulsionar, falando: não, vai lá que eu vou te ajudar. O que você está precisando? Eu te ajudo. Mas não aquele amigo que puxa para trás, você fala que quer ir, ele fala que não vai, que é ruim. Tem esses amigos, especialmente a juventude, escolhe muito mal os amigos, escolhe amigos errados, se envolve com coisa errada, com droga, com tudo, por causa das amizades. Não é que os amigos são culpados, porque quem escolhe os amigos é você.
Então esses amigos impulsionaram Naamã a tomar o banho. E ali eles ficaram. Imagine a situação, Naamã entra no rio, e os amigos que falaram para ele ir lá tomar banho, daqui assistindo. E aí Naamã tomou um banho e olhou, nada. Tomou 2, 3, e os amigos falaram assim, olha, esse homem é poderoso. Se ele não ficar curado, nós vamos passar apertado aqui. É melhor a gente afastar um pouquinho. E ele tomou 4, 5, até que no 7º ele ficou curado. Agora raciocina para os irmãos verem. Não era ser curado que Naamã queria? Ele foi lá, não foi para ser curado? Por que que as expectativas dele era que Eliseu saísse, invocasse a Deus e tocasse nele? A receita que o servo de Eliseu deu é, vai lá, toma banho que ficarás curado. Ou seja, você vai ter o seu objetivo atingido, mas não as expectativas. Entenda que é diferente. O seu objetivo é diferente das expectativas que você cria. Foca nos seus objetivos e não nas suas expectativas. Irmãos, diante dessa situação, Naamã ficou curado. E quando ele ficou curado, versículo 14 diz assim, ó, desceu e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou carne de um menino, e ficou purificado. Irmãos, era uma coisa fácil ou uma coisa difícil para Naamã fazer? Hein? Vamos responder, vamos comunicar junto aqui, tá bom? Eu só ouvi o Jeremias aqui. Era uma coisa fácil ou uma coisa difícil? Fácil. Eu quero que você deixe marcado sua Bíblia aí e abra ali rapidamente no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Só para me ler esse versículo. 32, 27, diz assim, ó. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa difícil para mim? Vou repetir só a pergunta de Deus. Acaso há alguma coisa difícil para mim? Irmãos, nós estamos acostumados a saber que para Deus nada é o quê? Impossível. Agora todo mundo participou, é assim mesmo. Nada é impossível para Deus. Mas esse texto está dizendo que além de impossível, além de que para Deus nada é impossível, para Deus nada também é o quê? É difícil. Olha que coisa. Existe uma grande diferença nisso, porque de repente existe uma coisa difícil, mas no entanto ela não é o quê? Impossível. Ela é só difícil, mas não é impossível. Mas para Deus nada é impossível, mas também nada é o quê? Difícil. Grave isso na sua mente. Então, se nada é difícil, o que ele pediria para Naamã seria difícil? Não. Deus pediu uma coisa fácil. Vamos de novo. O que Deus pediu para Naamã? Era fácil ou difícil? Fácil. Por que Deus pediu uma coisa fácil para Naamã? Porque para Deus nada é o quê? Difícil. Sim, impossível também, mas para Deus nada é difícil. Entenda isso. Se para Deus nada é difícil, tudo que ele pedir vai ser o quê? Fácil. Irmãos, hoje eu quero que vocês saiam daqui aprendendo isso. Que para Deus nada é difícil. E tudo que ele pedir para você vai ser fácil. Primeira forma de fé, então, que nós precisamos ter, agora já entramos, e já vou concluir já, praticamente na parte dos 2 tipos de fé. Primeiro tipo de fé é este. É uma fé que Deus nos pede as coisas fáceis. Mas tanto mais fácil Deus nos pede, tanto mais difícil é nós acreditarmos. Se Eliseu falasse assim, olha, você tem que entrar no meio da floresta e achar um leão e trazer ele aqui vivo. Era difícil ou não? Muito difícil, porque trazer um leão já era difícil, e vivo ainda era extremamente difícil. Ele iria crer com facilidade? Ia.
Agora Deus fala com ele, entra no rio e toma 7 mergulhos. Quando você tomar o último, você vai estar purificado. Isso era fácil ou difícil? Fácil. Mas aquilo que é fácil de fazer, é difícil de crer. Entenderam? O que é fácil de fazer, é difícil de crer. Se é difícil de crer, nós vamos chamar esta fé de fé ilógica. E a palavra lógica tem uma explicação simples. A palavra lógica, eu escrevi aqui, ela é o seguinte, é quando o resultado esperado é inquestionável. Se eu pegar esse celular e soltar aqui, o que vai acontecer? Ele vai cair ali e quebrar. Alguém questiona isso? Alguém acha que ele vai voar e sair lá na porta? Não. Então isso é a lógica. A lógica é, o resultado esperado é inquestionável. Agora, algo fora da lógica é quando o resultado esperado é totalmente fora da realidade, fora da lógica. Por que tinha muitos leprosos naquela época que poderiam tomar 7 banhos lá? Por que só Naamã ficou purificado? Já pararam para pensar? Havia Jesus tinha muitos discípulos, mas só Pedro andou sobre a água. É possível andar sobre a água? É lógico isso? Não. Então, o primeiro modo de fé, a fé ilógica. É uma fé fora da lógica. Você vai acreditar fora da lógica. Ó, não tem lógica uma coisa dessa, mas eu creio. Amém? É assim, irmãos, diante da fé ilógica, a dúvida é lógica. Você duvidar é normal. Quando Deus falou assim, Josué, você vai rodear a cidade, e depois você vai gritar que os muros vão cair. Isso é lógico? Hein? Não é lógico, não tem condições de você rodear uma cidade e gritar e os muros cair. É totalmente fora da lógica. Então, duvidar é normal. Você falar assim, não tem condições, Josué, não acredito, não tem como uma coisa dessa. Se Josué reunisse uma comissão de 7, igual aqui no Novo Progresso, reunisse a comissão e apresentasse o plano, eles iriam acreditar? Não tem condições uma coisa dessa. Josué, vão preparar uns martelos, Josué, vão preparar umas, como é que chama aquela coisa? Uma talhadeira, cada um prepara uma. Aí seria fácil de acreditar ou não? Sim. Olha umas bombas, umas dinamites. Irmãos, mas Deus sempre vai pelo lado fácil. Seria mais fácil rodear a cidade ou quebrar um muro que podia passar carros e tinha casas lá em cima? Rodear a cidade era mais fácil. Mas se rodear a cidade era mais fácil, então era muito mais difícil de crer. Irmãos, você não vai encontrar muitas pessoas assim, que vai crer, assim como naquela ocasião só Josué creu. Você não vai encontrar muitos discípulos que vão andar na água, só Pedro creu. Sabe, não existe muitas pessoas que tocaram Jesus e ficaram curados. A Bíblia relata apenas uma mulher tocou o manto de Jesus e ficou curado. Apenas Naamã tomou 7 mergulhos no Rio Jordão e ficou curado da lepra. Irmãos, diante da fé ilógica, a maioria sempre vai ficar do lado da lógica. Então você precisa crer, ainda que seja ilógico. Mas para isso você vai ter que ficar do lado da minoria. Eu quero ler um texto bíblico em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16. São 2 versículos. Êxodo, capítulo 14, versículos 15 e 16, diz assim, ó. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fendendo para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só, eles acabaram de fugir do Egito como escravos, eles eram escravos. Escravo tem treinamento de soldado? Hein? Escravo alimenta bem igual um soldado? Escravo carrega espada e escudo? Não, escravo é escravo. Escravo é escravo.
Agora eles estavam diante do mar, e atrás deles vinha o exército de Faraó. Então eles clamaram a Deus. Quais eram as opções deles? Vamos contar as opções. Primeiro, entrar 2 milhões de pessoas mar adentro e nadar. Entre crianças, animais, velhos, mulheres. Isso ia dar certo? Não. Voltar e lutar contra o exército de Faraó. Era outra opção. Ia dar certo essa opção? Eles não tinham preparo, não tinha nada. Agora Deus apresenta uma terceira opção. Deus entra e diz assim: olha, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Então o povo precisava fazer o quê? Marchar. E aí ele deu outra determinação para Moisés. Mas você, Moisés, levanta a sua vara. E sabe o que vai acontecer? O mar vai se abrir. Isso é uma coisa fácil ou difícil? Fácil. Levantar a vara, o mar abre e o povo marcha. Mas é fácil ou difícil de crer? Extremamente difícil. Ainda hoje, em 2019, as pessoas duvidam que o mar foi aberto e eles passaram pela terra seca. Até hoje as pessoas duvidam. Porque é extremamente difícil de crer. Diante da fé ilógica, duvidar é normal. Sabe, nós precisamos desenvolver esse tipo de fé. Moisés teve a sua fé tratada, não foi de repente. Assim como você também tem tido a sua fé tratada, mas não tem percebido. Hoje nós vamos abrir seus olhos para isso. Você passou um problema, começa a pensar na sua vida. Você teve uma dificuldade grande, achou que não ia dar conta. De repente você superou aquilo e venceu. Aí a sua fé cresceu. Aí vem outro problema, um problema maior. E aí você tem dificuldade, acha que não vai aguentar e supera aquilo. Assim aconteceu com Moisés. Primeiro ele viu um cajado virar uma serpente e ele fugia daquela serpente. Deus manda ele pegar de novo e ela virou novamente um cajado. Diante de Faraó, Moisés joga o cajado e já não mais fugia da serpente. Porque a fé dele era suficiente para saber que aquela serpente não ia picá-lo. Então ele ficou estático na presença do rei, enquanto a serpente fazia um escarcéu. Porque depois que os magos jogaram os cajados deles e também fizeram serpentes, a serpente de Moisés engoliu todas as outras. Depois Moisés simplesmente pegou e aquilo virou novamente um cajado. Ele teve a sua fé desenvolvida. A fé ilógica, até o ponto em que ele levantou uma vara e o mar se abriu. Irmãos, a sua fé tem sido desenvolvida. E vai chegar o ponto em que você vai precisar usar a sua fé ilógica. Mas a Bíblia relata 2 tipos de fé, não somente um. E agora eu quero falar do último tipo de fé. Mateus capítulo 6. Vamos abrir rapidamente. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. 6, a partir do versículo 25. Aí diz assim, ó. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, tem traduções que diz ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestido, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Irmãos, aqui está a fé lógica. A lógica é quando o resultado esperado é inquestionável. Por que aqui está a fé lógica? Porque nós ficamos preocupados, ansiosos. Eu vou me recordar quando eu fui casar.
Tem um irmão aqui que chama Marcos. Ele tem viajado muito e tal, então tem tempo que ele não vem. Marido da Vivi. Estou dizendo que nós estamos ao vivo, né? Pode ser que tenha alguém que não conheça. E o Marcos, quando eu fui casar, ele viu que eu estava extremamente preocupado. Muito preocupado. Eu era muito jovem, casei com 21 anos. E eu assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para sustentar a minha família? Porque eu sozinho, como angu, como qualquer coisa, está tudo certo, moro em qualquer lugar. Mas cuidar de uma moça, uma jovem que sai da casa do pai dela, que tem sofá, tem cama, tem guarda-roupa, tem geladeira, se ela não trabalhar bem, se ela trabalhar, está tudo certo, como é que eu vou fazer para sustentar? E aí o Marcos viu que eu estava muito ansioso, aí ele veio, me abraçou e falou assim, olha, deixa eu te falar um negócio, existe uma bênção que Deus dá, que Deus deposita sobre o casamento. E aí eu falei assim, qual que é, Marcos? E aí ele disse assim, olha, é a bênção da sustentabilidade. E como é isso, Marcos? Que bênção é essa? Aí ele falou, olha, você não precisa se preocupar com nada. O de comer, o de beber, o de vestir e a sua casa, Deus vai te dar durante todos os anos da sua vida. Fica tranquilo, não se preocupe, fica tranquilo. E ele falou isso comigo várias vezes, me abraçou, fica em paz. E contou a experiência dele também. E eu fiquei pensando, é verdade, Deus vai me abençoar e vai ser tranquilo. E eu casei convicto naquele mesmo ano, porque Deus nos sustenta. Esse texto de Mateus é o próprio Jesus falando, não é ninguém, não é mensageiro, não é profeta, não é ninguém, é o próprio Jesus falando assim, olha, por que ficais ansiosos quanto que é a vez de comer, ou de vestir, ou de beber? Não é o corpo mais do que o alimento? Jeremias, levanta, fica em pé aqui, faz favor. Faz assim com o braço, só para mim ver aqui. Faz assim, ó, estica o braço para cá. Aí, olha para cá. Irmãos, tá vendo isso aqui? As pessoas se preocupam com isso aqui, ó. Se preocupam com isso. Eles importam se é Armani, se é Hugo Boss, se é Zara. Importam com essas coisas. Mas isso aqui acaba, mas isso aqui, ó, se cortar, de repente o que acontece? Cicatriza. Você tem um corte, ele fecha sozinho. Isso aqui se rasgar, tem que jogar fora e comprar outro. Porque isso aqui é de Jeová, tem a assinatura de Deus, Criador dos céus e da terra, que fez isso aqui com o poder de restaurar a si mesmo. Entende? Então, se Deus te dá isso aqui, Ele não vai te dar o sustento para isso aqui? Isso não é lógico? Está entendendo a lógica? Olha, o que vale mais, a roupa do Jeremias ou ele mesmo? Porque com isso aqui ele trabalha, compra quantas ele desejar. E a roupa acaba, rasga. O que vale mais, a roupa que Deus deu a ele ou o corpo dele, a sua pele? Se Deus deu a pele, o corpo, Ele não vai dar a roupa? Então por que eu vou me preocupar com isso? Pode sentar, Jeremias. Olha, o alimento é importante. Tem pessoas que são enjoadas, só vão em alguns restaurantes, não comem qualquer coisa, não bebe nem água às vezes na casa da gente. Não tem gente assim? Entra, não aceita nem água. Ah, não estou com sede não. Mas o que vale mais? A comida ou o corpo que Deus nos deu? Irmãos, veja bem, se a comida está aqui, onde está a vida? Lá em cima. Se Deus te deu a vida, Ele não vai te dar também a comida? Isso é a lógica, é um resultado esperado. Mas por que nós ficamos ansiosos? Irmãos, esse tipo de fé precisa estar na sua vida. Nós estamos começando o ano, então tenha esta fé lógica, saiba que Deus vai te sustentar, Deus vai te alimentar, Deus vai te dar casa, que você precisa de casa, Deus vai te dar um carro, se você precisa de um carro, Deus vai te dar tudo o que você precisa, porque Ele te deu a vida, Ele vai te dar também as vestes. Se Ele te deu os pés, Ele também vai te dar um sapato.
Por que preocupar? Por que ficar preocupado? É um tipo de fé fundamental para a nossa vida. A fé ilógica para momentos que são ilógicos. E para outros é necessário você ter a fé lógica. Saiba que Deus, se Ele te deu a vida, se Ele te deu uma esposa e filhos, uma família, Ele vai te permitir sustentar a sua família. Se Deus te permitiu entrar neste ano, Deus vai te abençoar durante todo este ano. Se Deus te deu seus parentes, seus familiares, então Deus vai te dar condições de viver com eles e de conviver com eles e de sustentá-los durante toda a sua vida. Se tem pessoas aqui que estão pensando em casar, saiba que Deus vai te dar a condição de casar, Deus vai te dar o sustento para tudo acontecer conforme a vontade dEle, porque Ele fez você. Entende? Eu quero concluir lendo o último texto, Romanos, capítulo 8, versículo 31. Nós vamos concluir com este texto. Você pode ficar de pé, para a gente concluir agora. Pode ficar de pé, pega a sua Bíblia. Vamos ler esse último texto. Este texto fala ainda do tipo de fé, que é a fé lógica. E aí diz assim, olha: que diremos, pois, a estas coisas? Isso aqui Paulo fazendo uma pergunta para a igreja de Roma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Vocês creem que Deus é por você? Você crê que a graça de Deus está sobre a sua vida? Que o amor, o perdão salvador de Deus está sobre você? Então esse texto é para você. Esse texto é exatamente para a sua vida. O texto fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? É lógico que ninguém vai resistir perante o Senhor. Assim como ninguém vai resistir na sua frente. Você desejou, planejou a sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Você decidiu ao lado do Senhor, você vai permanecer em nome de Jesus. Ainda que o inimigo queira te tirar, se Deus é por você, ninguém, nem o inferno, nem os demônios, nem ninguém vai ser contra os propósitos do seu coração. Amém? Que Deus seja louvado com esta mensagem. Eu pude tirar um extrato para mim, Clebinho, que minha fé é lógica. Eu não tenho a fé ilógica. Eu preciso pedir a Deus, aumente a minha fé, porque a minha fé é mais na lógica. E eu creio que os irmãos devem ter tirado essa conclusão também. E nós precisamos da fé ilógica. Que o Senhor nos abençoe para isso. Amém. Vamos cantar o hino 179 para louvarmos a Deus. 179. Jesus.
Senhor. Que não seja só da boca, mas da mente. Vamos ajoelhar então para a oração final. Senhor nosso Deus, estamos agora, Pai, nos dirigindo ao trono da graça. Nós sabemos que o Senhor nos deu livre acesso a Ele através de Jesus. Então, Senhor, com fé, nós cremos que o Senhor nos recebe. E agora, Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor cuidadosamente nos enviou uma palavra de sabedoria, que foi mais uma aula do que um sermão, em que nós aprendemos que existem 2 tipos de fé, e que esses tipos de fé precisam estar presentes em nossa vida. Nós precisamos viver com a fé lógica, aquela fé que vem através da dedução. Nós cremos no Senhor, então podemos ter certeza que o Senhor vai cuidar de nós. Mas também precisamos ter aquela fé ilógica, a fé das grandes decisões, a fé das decisões que marcaram época, marcaram história. Que nós possamos, Senhor, na hora que fomos chamados, na hora que foi exigido de nós a fé ilógica, que nós possamos crer de todo o coração, porque o Senhor é o Deus que resolve as coisas impossíveis, mas muito mais do que isso, resolve e elimina todas as coisas difíceis, trazendo para nós toda a facilidade, a ponto de nós duvidarmos. Então, Senhor, que possamos crer, ainda que pareça uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, nós possamos crer, porque o Senhor é o Deus das coisas simples, que pede de nós coisas simples. Ainda que o problema seja complicado, complexo e difícil, o Senhor facilita tudo. Então, Senhor, desenvolva dentro de nós esses 2 tipos de fé, para que nós possamos viver dia a dia, executando, praticando esta fé que nos encaminhará até o céu. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assim terminamos o nosso culto nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Então, os irmãos se assentem, aguardem o irmão Clebinho chegar lá para cumprimentar cada um. Não é? Vamos sair aqui dos primeiros bancos até os últimos, tá bom?